Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do canal. Comigo, a Beatriz, e aqui que me acompanha a Monique. Nós vamos, a partir desse encontro, conversando sobre algumas dúvidas e questionamentos que surgem ali no nosso dia na clínica. E para hoje, nós reservamos um tema que para muitos é uma certeza e para outros uma dúvida, que é o seguinte questionamento: todo mundo precisa de terapia? Eu acho que é muito válido trocar o precisar por merecer. Nós estamos dentro de um contexto, né, tão tenso, né, a tecnologia, a ansiedade, a pandemia, né? Então, eu acho que o precisar vem muito dentro daquele contexto do preciso ser tratado de alguma coisa, ou através de um diagnóstico. Não, eu preciso estar doente para ir à terapia. Eu acho que terapia é a questão do merecimento. Você se dá a oportunidade de se conhecer e merecer cuidar da sua saúde mental. Acho que é muito comum as pessoas pensarem que a busca pela terapia é só para quem está passando por algum tipo de sofrimento emocional, ou que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, alguma limitação voltada para esse campo da psicologia. Quando, na verdade, ela pode sim beneficiar qualquer pessoa que esteja em busca, né, do autoconhecimento, que queira lidar melhor consigo mesmo, com as pessoas, que queira aprender a se relacionar melhor com o mundo, enfim, pode trazer diversos benefícios. Mas talvez, até por conta de um marketing, né, da própria psicologia mesmo, as pessoas estarem difundindo mais essa ideia de que todo mundo precisa de psicologia, como se todo mundo estivesse de fato passando por um comportamento mais adoecido. E nós temos que olhar com muita cautela, de fato, quem é essa pessoa que está buscando, porque a terapia ela é um processo muito individual, e que para cada pessoa vai ter ali uma construção diferente, de acordo com o objetivo, de acordo com até mesmo a motivação dessa pessoa ao buscar a terapia. E pensando nisso também, né, um outro questionamento que surge junto com essa pergunta é: quando é que a pessoa sabe que ela precisa de ajuda? Existem alguns sinais que indicam que ela precisa de terapia? É a questão também do precisar de novo, né? A questão do que a gente precisa desconstruir essa questão do precisar que vem agrega muito, eu preciso. Se eu preciso, eu estou fraco. E hoje em dia as pessoas levantar essa bandeira é entender que eu preciso, então logo eu estou fraco. E não é esse o caminho, né? É exatamente o contrário, é você olhar para você mesmo e tentar dar o primeiro passo para você ir na busca da sua saúde mental. Além do mais, que é a questão do você entrar com o autoconhecimento, você querer entender os seus comportamentos, quando você chega com aquelas perguntas onde você percebe que você não consegue responder, então acho que o caminho já é esse, de tentar, através da terapia, entender o porquê que você entendeu que aquele comportamento é desse jeito, por que que você tem autoestima rebaixada, por que que você tem dificuldade de dizer não, né? Então, além do mais, que as questões também de ausência de lazer, de atividade, né? Que antigamente lhe dava prazer e hoje não dá mais, já é um sinal. Compreender a influência das suas emoções e seu comportamento também é essencial. Sentimento de luto, traumas, vícios. Acho que também uma outra coisa muito interessante que surge com isso, né, é essa questão da motivação. Então, quando a gente está falando de quem precisa da terapia, ou para quem a terapia seria indicada, a gente tem que entender também como é que essa pessoa está vindo, né? E isso se aplica muito, por exemplo, a adolescente, a criança, né? Que são os pais que levam, e não necessariamente aquele indivíduo, ele quer estar ali, ou até mesmo saindo aí do campo infanto-juvenil, partindo para adultos, que às vezes vem porque a esposa está orientando, aconselhando que esse marido vá. Então, acho que a motivação também é um fator muito importante,
Porque a gente vê muito isso na clínica, né, Monique? Se a pessoa ela não estiver aberta ao processo terapêutico, as coisas não vão se desenrolar, porque o processo em si ele não depende somente ali do profissional. O profissional, claro, ele tem toda a sua responsabilidade de se atualizar, de estudar, de fazer supervisão, de fazer até mesmo a sua própria terapia, para ele estar ali de forma plena, né, atendendo essa pessoa, escutando essa pessoa, mas que não depende, né, a ideia é que não depende somente do profissional. A pessoa que busca ajuda, ela também precisa estar aberto a esse processo de construção, porque o fato dela ir à terapia é ela se confrontar com muitas questões desagradáveis, é ela ter que se movimentar, é ela ter que lidar ali com as sombras dela, com aqueles conteúdos que não são muito legais. Então, ela tendo a percepção, né, de que esse movimento vai acontecer na terapia, ela vai aceitar ou não, né, construir esse processo. Então, se a pessoa ela chega muito fechada, porque ela foi, como que a gente pode dizer, né, como aqui no caso do exemplo dos pais, né, ela foi levada, ela não quis estar ali, então pode ser que a gente não consiga construir. Então, a gente também precisa entender qual é a motivação, né? Tá partindo dela estar ali, ou de um terceiro que disse que ela precisa, da própria sociedade mesmo que diz não, mas a gente entende que todo mundo precisa de terapia porque terapia vai fazer bem. Então, mas vai fazer bem para quem? Para quem está buscando essa ajuda. Além do mais, só complementando, as pessoas precisam entender que o processo da terapia justamente é processo, né? Não, as pessoas buscam muito tempo para tudo, né? Quer estigmatizar tudo, quer tempo para tudo, acha que é receita de bolo, acha que 3 minutos está pronto, e não é assim. Você tem que chegar aberto, né? Acho que o primeiro passo é estar lá, justamente, em casos de adolescente, é, muitos chegam lá porque os pais encaminham como se tivesse um brinquedinho quebrado, conserta, que vê, ó, volta aqui, vai buscar e, e pronto, quero que esteja pronto, né? Não é assim, são processos, precisamos entender que somos seres humanos, não somos robôs. Temos que usar a tecnologia a nosso favor, não contra nós. Estamos nos comparando dentro de um mundo utópico que precisamos tudo para ontem, né? Tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ter a sua cura imediata, e não funciona assim. E lá o psicólogo é a ferramenta de trabalho, né? Ele não vai fazer o processo para você. Até o miojo, quando você vai fazer, você tem que esquentar a água e colocar ele lá para fazer, ele não vai lá fazer sozinho, né? Então, é você se permitir a pausar, a pisar o pé no freio e entender que você faz parte desse processo, você que tem que caminhar, né? O que o profissional faz com as ferramentas que ele tem é mostrar inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades que você não conseguia ver antes. Por quê? Porque você está dentro do furacão e você não consegue enxergar. Então, se eu estou fora dessa tempestade, eu posso lhe apresentar as outras coisas que eu estou vendo e você não está vendo. Mas sair de dentro dessa tempestade é você que tem que dar os passos. Não pode colocar essa condição para o outro, porque é uma condição sua, né? De você querer fazer e conseguir fazer esse movimento. E é até interessante quando você traz essa questão do miojo, que ele não vai se fazer sozinho e que, de fato, esse movimento tem que partir realmente da pessoa, né? Essa energia, da gente então entender que a terapia não existe então uma regra, um manual, uma lista aqui de conceitos, de sintomas que indiquem, olha, essa pessoa precisa de terapia, porque é realmente um processo individual. É uma busca individual, aonde o profissional ele vai trabalhar com essa subjetividade. Então, essa pessoa que busca pela ajuda, ela primeiro precisa entender o que seria
né? E a gente deixa isso muito claro ali nesse primeiro momento de explicar como é que funciona e a partir daquele ponto começar a construir esse trabalho. Então, para tudo na vida, assim, né? Assim como o miojo que não se faz sozinho, não existe uma regra, não existe um manual, não existe uma receita pronta para todas essas questões da vida, porque a gente vai construindo. E partindo disso também você saberia dizer, então, Monique, como a pessoa pode saber se a terapia é de fato o caminho para ela? Eu acho que a pessoa precisa se perguntar se a terapia é o caminho que ela quer, se é um dos caminhos, né? Porque dependendo do conteúdo do indivíduo, dependendo de como a saúde mental dele está, existem outros caminhos que precisam ser feitos, né? Antes, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno depressivo, uma pessoa que precisa de uma ajuda medicamentosa, né? Além disso, uma pessoa que tenha sido diagnosticada por um médico que tem algum tipo de transtorno, né? Eu digo uma pessoa, um profissional que tem essa questão do poder diagnosticar e chega lá na psicoterapia, é um dos caminhos, né? A questão é a pessoa vai se permitir quebrar os preconceitos, reestruturar tudo isso, porque, além do mais, as pessoas acham que você vai na terapia e você vai sair de lá lindo e maravilhoso. Não, não funciona assim. Tem dias que você vai sair de lá chorando. Por quê? Porque você vai desconstruir para reconstruir. E quem te falou que desconstruir não dói, né? Desconstruir dói, meu caro, tem que encarar. É isso o passo que muitos não querem dar, né? O desconstruir, porque vai doer. Se já está doendo, eu não quero que doa mais. Então, vou deixar isso aqui no cantinho para mexer mais tarde, né? Então, você precisa ter essa coragem de fazer esse movimento para você desconstruir e construir. Se permitir isso, né? Se permitir a transformação, se permitir que é o caminho que você quer seguir, né? Isso é muito bom. Então, a terapia é para os corajosos, né? Para quem quer, para quem topa, né? Para quem aceita esse convite dessa desconstrução, né? De olhar para todas essas questões boas e ruins que formam ali a sua identidade, mas que não é fixa. Então, aqui a gente está tentando abranger de uma forma que não generalize, novamente, voltando para essa questão mais individual, né? Então, olhar para essas questões da sua própria identidade, da sua personalidade, ao mesmo tempo se responsabilizar pelo lugar em que essa pessoa se encontra, lugar emocional, lugar físico, lugar no mundo que ela se encontra, a forma como ela responde a esse mundo. Então, inclusive se responsabilizar por essas ações. Então, por isso que é ter coragem. É ter coragem para olhar para si mesmo, né? É ter coragem para assumir responsabilidades, para assumir culpas e se transformar, se construir novamente. E esse, galera, foi mais um bate-papo aqui do canal. Monique, muito obrigado pela troca e a gente se vê no próximo vídeo.